Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal no Instagram entrando, pessoal no Facebook também. Botar aqui, hoje não deu. Correria. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Luz da Esperança. O pessoal vai entrando agora. Vamos lá, pegar aqui uma música para a gente começar. Vamos pegar aqui uma música muito bonita. Agora eu acho que eu acertei como é que o pessoal do Facebook escuta o áudio. Ontem o pessoal do Facebook escutou o áudio. A gente fez o teste, o pessoal mandou mensagem. Essa música é muito bonita, pessoal. Ela vai ser a nossa mensagem de hoje. Chama-se Ele. A música Ele é do Alexandre Paredes e essa é a versão, né, interpretada pela banda Nova Luz. Eleve o seu pensamento. Pessoal do Facebook, pessoal do Instagram entrando, sejam bem-vindos a mais uma palestra no Luz da Esperança. Daqui a pouco a gente começa fazendo a nossa prece. O pessoal que está no tratamento já entrando também. Bruna, dando mensagem aí. Espero muita luz aí para todo mundo. Eu ouço seu nome por toda silencia a voz de um menino a rezar no som da vida. Então, pessoal, muito bonita a mensagem. Banda Nova Luz, a música Ele, do Alexandre Paredes. Se você procurar no Spotify, você acha, Alexandre Paredes. Amigão nosso lá de Brasília. Inclusive mandou um alô um dia desse lá no Brasília. Então, muito bom, uma música muito boa. Vamos seguir aí com ela. Então, sejam bem-vindos à Luz da Esperança Virtual em mais uma palestra, né? Espero que não estejam abusando da minha cara, mas semana que vem, a gente vai ter uma reunião essa semana, virtual. A semana que vem, se a gente consegue retornar, nós trabalhadores, pelo menos mantendo a distância, seguindo, é lógico, as recomendações, mas que a gente consiga fazer a transmissão lá do Luz da Esperança, porque aí a gente vai ter um ciclo, né, mais pessoas podendo contribuir e vocês não abusam da minha cara, tá bom? Então, vamos fazer a nossa prece, meus amigos? Vamos
sentir a presença de Jesus conosco, a presença dos bons irmãos do plano maior, enviados do Cristo, para nos abençoar e nos fortalecer nesse momento em que hoje, né, nós vamos fazer a palestra. O tema da palestra hoje é como ser feliz. Mas que tema difícil de falar, né? Como ser feliz. Eu acho que a gente vai falar algumas coisas aqui que talvez um pouco diferente do que provavelmente você iria escutar numa palestra de como ser feliz, se você fosse escutar uma palestra de autoajuda ou de algum palestrante motivacional, alguma coisa assim. Hoje eu acho que vai ser algo um pouco diferente, tá bom? Então, vamos silenciar o coração, silenciar o pensamento, que às vezes fica tão acelerado, né? Então, vamos ver isso aí. Então, vamos elevar o pensamento a Jesus, sentindo a presença de nossa Mãe Santíssima também conosco e de toda a energia de Deus a cair sobre nós, abrindo a mente e o coração. Muito obrigado, Senhor. Que essa luz que nesse momento agora brilha e nos encanta, nos aquece, nos traz a alegria da certeza da Tua presença. Que essa luz possa fazer com que nós reflitamos sobre as nossas próprias dificuldades, mas acima de tudo, sobre o nosso potencial. Muito obrigado, Jesus, pelo amor que derrama sobre nós, pela energia que nos fortalece e nos dá o bom ânimo para seguir adiante. Abençoa, Mestre querido, todos aqueles que nos cercam e que possamos, em mais uma noite de aprendizado, sentir um pouco mais da Tua energia em nós, da Tua presença em nossas casas. Que Deus seja louvado hoje e sempre. Assim seja, meus irmãos. Muita luz. Então sejam todos bem-vindos à Luz da Esperança Virtual. E hoje, como falei, a palestra é sobre, o nosso papo. A palestra não é uma palestra, não sou, a nossa conversa, o nosso papo aqui é sobre como ser feliz. Difícil, né? Como eu falei, é um tema difícil da felicidade. Porque quando a gente busca a felicidade, o como ser feliz, a gente geralmente procura algo externo, a gente procura algo fora de nós. E aí hoje nós vamos fazer uma coisa diferente. Hoje a gente vai falar um pouco mais de ciência no início e depois a gente adentra mesmo, porque a doutrina espírita é ciência também. O espiritismo também tem um lado científico, ele tem uma face científica. Na verdade é um tripé, é ciência, religião e filosofia. Então esse tripé, as três pernas, elas se sustentam, elas acabam ficando firmes dentro da doutrina de uma forma geral, fortalecendo o nosso pensamento, o nosso raciocínio. Então, vamos pensar um pouquinho. Vamos imaginar que você esteja próximo, e se você tiver, pode fazer isso. Se não, você só imagina, não tem problema. Você pode fazer com a própria mão. Então, imagine que você está pegando na mão de alguém que você gosta muito, né? E aí, você pode fazer isso com você, porque você tem que se amar, né? Você tem que gostar muito de você. Então, imagine que você esteja pegando nessa mão. Quando você pega na mão, você pode estar dizendo assim, eu estou sentindo a mão, né? Eu estou sentindo essa mão. Só que olha que interessante. Nós aprendemos na ciência, e aí a gente vai ser um pouco, lógico, não é uma aula de ciência, né? Mas vamos ser direto que tudo é formado por átomos. Tudo é formado pela base atômica que a gente aprende lá na química, lá, que para uns é um porre, para outros nem tanto. Mas a gente aprende que eu tenho um núcleo, um centro positivo, ao redor de camadas negativas. Ou seja, eu tenho uma divisão atômica, eu tenho um núcleo positivo ao redor, cercado por elementos positivos, certo? Se ele é cercado por elementos positivos, ele é cercado. Imagine pronto. O núcleo é como se fosse a gema do ovo e a camada, a própria casca que cerca tudo. O ovo está lá dentro e a casca cerca tudo. Eu pergunto para vocês, se eu pegar uma casca de ovo e encostar na outra, você pode até dizer que está encostando. Mas a gente aprende também na ciência que elementos de mesma carga não se aproximam, pelo contrário, eles se repelem, eles se expulsam, eles se jogam, né? Aquela história que a gente escuta muito e algumas pessoas usam no lado amoroso.
embora eu vou contar um segredo para vocês, não funciona, certo? Esse negócio dos opostos se retraem no lado amoroso não dá muito certo, não, porque aí é muito atrito e a gente esquece que o amar ao próximo tem que ser como a nós mesmos, e a gente acaba passando por situações um pouco complicadas, mas isso já é outra palestra. Então, os opostos se atraem do ponto de vista das cargas, os iguais se expulsam, se repelem. Vamos imaginar que um ovo, lá dentro é positivo e a casca é negativa. Se eu pegar outro ovo e colocar, sendo negativo, eles vão se expulsar. Então, significa dizer que um nunca vai encostar no outro. Um átomo nunca encosta no outro. E olha que interessante. A gente está falando de matéria física, daquilo que é físico. Nós não estamos indo no espiritual. A gente está no físico, no material. Então, se nada encosta no outro, quando a minha mão vai encostar em algo, nós somos formados por átomos. A nossa camada externa é negativa, não no sentido de energia ser negativa, não é. São cargas apenas. Então, ela não encosta na outra. Então, por mais que a gente olhe, aqui vocês podem estar vendo na imagem, uma mão encostando na outra, na verdade, atomicamente isso não está acontecendo. E se atomicamente isso não está acontecendo, você pergunta, por que eu estou sentindo então? Você está sentindo exatamente esse empurrado de volta. O nosso tato, os nossos sentidos, eles são todos elétricos. Tudo vai para o cérebro como eletricidade. Então, quando você acha que está pegando em alguma coisa, estou pegando no livro. Você não está pegando no livro. Você está sentindo os átomos do livro empurrando da sua mão. Aí você pode estar falando, esse bicho é muito doido, ó. Mas é a ciência. E olha que legal. Quando a gente acha que sente o material, quando a gente dá valor ao que é material, quando a gente dá valor só ao que a gente pega, a gente está esquecendo daquilo que Jesus ensinou. Que aquilo que a gente pega, que a gente sente somente materialmente, ele não é deste mundo. Igual ao reino de Jesus. Isso não faz parte do reino do Cristo. Porque aquilo que é material faz com que a gente se apegue ao que é passageiro. Faz com que a gente se apegue àquilo que é efêmero. Aquilo que Jesus ensinou, que o ladrão rouba e que a traça corrói, que a ferrugem come. Não é o tesouro verdadeiro dos céus. Por isso que Jesus diz tão sabiamente, meu reino não é deste mundo. A felicidade aqui não habita. A felicidade não é deste mundo, no sentido de que a felicidade não está em coisas materiais. A felicidade não está naquilo que nós sentimos materialmente com os sentidos. Aquilo que eu olho, eu quero aquilo ali, é um carro, é um celular, é um sei lá. Isso não é felicidade. Aquilo que eu escuto somente pelo escutar, aquilo que eu sinto no sabor, e aí vem a questão da bebida, das drogas, do sentir sensações e não sentimentos. Nada disso me traz felicidade verdadeira. A felicidade verdadeira, ela vem aliada a um sentimento verdadeiro que vai permanecer conosco, mesmo após o desencarne. E isso é fundamental. O ser feliz está no sentido de que nós devemos entender que o que é mais importante para nós é aquilo que nós podemos levar deste mundo e não o que a gente possui neste mundo. O que é que a gente pode levar? Amor, felicidade. A gente pode sentir isso, sentir em sentimento e não em sensações. Essa é a grande diferença. Quando nós temos sentimentos bons, isso nos traz felicidade. E perceba que não precisa ser algo grandioso, não precisa ser algo totalmente, vamos virar Francisco de Assis agora, vamos ser santos. Não é isso. Podem ser as coisas mais insignificantes, porque o Cristo também ensinou que nós devemos, o bom servo é aquele que é bom tanto nas grandes como nas pequenas coisas. Vou dar um exemplo bem simples. Quando você está andando de carro, se você dirige, né? Um carro, uma moto, ou como eu sempre gosto de brincar, numa pop, né? Porque você tem carro, tem moto e tem pop, né? Então você está andando de carro ou de moto, você vai e você vê alguém querendo atravessar na faixa de pedestres. E aí, dependendo da cidade que você tiver, o pessoal do Rio de Janeiro, meu amigo Roberto Renó, lá do Rio, que fez aquela música fantástica lá do Luiz Sérgio, certo? Deixe-me Viver, que a gente tocou numa live um dia desse. Então acessa lá também ele. Um abraço para meu amigo Roberto.
Quando a gente está andando, se você fala de um lugar que já é acostumado a parar na faixa, às vezes é corriqueiro. Mas quando você para na faixa e as pessoas passam, eu duvido se você não se sente bem. Eu duvido. E olha que você não está fazendo ajuda a ninguém. Você está cumprindo com a lei. Isso é uma obrigação. Mas você se sente bem. É uma coisa insignificante. Às vezes é um bom dia que você dá e alguém que estava triste lhe dá bom dia. Às vezes você faz algo que nem percebe e alguém chega para você e fala assim: olha, aquele sorriso que você me deu fez toda a diferença na minha vida. Olha que coisa maravilhosa. Isso você faz a ser feliz. Porque a felicidade é algo que nós devemos ser e não que nós devemos ter. Né? Então, o ser feliz faz parte da natureza humana. Toda vez que a gente faz algo que vai contra a nossa felicidade, nós estamos indo contra Deus. Porque Deus nos fez felizes. Nos fez simples e ignorante, mas nos fez felizes. Porque a felicidade, volto a repetir, faz parte da essência divina, da essência de Deus em nós. Nós somos felizes. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 20, nós aprendemos que a felicidade não é deste mundo. É uma mensagem do espírito chamado Adolphe, o cardeal Morlot, na verdade, o item 24, que é do Delfim de Girardini. Mas no item 20 do capítulo 5, ele fez uma coisa assim: eu não sou feliz. A felicidade não é feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Então o rico diz isso, o pobre diz isso, a mulher diz isso, o homem diz isso, independente da orientação sexual, a pessoa diz isso, independente da condição social, a pessoa diz isso, independente da idade, a pessoa diz isso, pessoas jovens, pessoas velhas, pessoas que eu não gosto de velho, porque velho é relativo, né? Mas a pessoa que materialmente já tem a idade mais avançada, todas as pessoas dizem isso em todas as situações. Então, não é a juventude que traz felicidade, não é o dinheiro que traz a felicidade, não é a condição sexual esclarecida que traz a felicidade, a condição social esclarecida, não é. O que traz a felicidade, na verdade, é você perceber que ela já está dentro de você. Isso é fundamental. Tem uma história, pessoal, do Bezerra de Menezes muito legal. Ela diz assim, e a gente sempre gosta de contar histórias, né? As histórias nos ensinam muito. Uma vez, um senhor, uma pessoa, chegou lá na porta do Centro Espírita, lá onde o Bezerra de Menezes trabalhava, lá no Rio, e ele estava fechando a porta, né? É a dona Ivone que conta essa história, Ivone do Amaral. E ele estava fechando a porta. E de repente, quando ele estava fechando a porta, chegou uma pessoa pedindo ajuda. Um dinheiro, um prato de comida, um arroz, alguma coisa para ele levar para a família dele, porque a família dele não tinha o que comer naquele dia. E o Bezerra, como já era, passou a mão, não tinha mais o anel de formatura porque ele já tinha dado. Botou a mão na carteira, não tinha absolutamente nada. No próprio Centro Espírita não tinha mais doação nenhuma. E ele chegou para o rapaz e falou assim: ô meu amigo, é de coração doído, mas eu faço minhas palavras de Pedro. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu vos dou. E deu um abraço no cara. Um abraço. Um abraço e um desejo de que ele alcançasse a felicidade, ajudando a família dele, ajudando os seus familiares, mesmo naquele momento de dificuldade. E o homem foi embora. E um tempo depois, esse homem retorna ao Centro Espírita, espera a palestra terminar e vai falar com Bezerra e diz assim: doutor Bezerra, eu vim agradecer você. E o Bezerra, que tinha uma memória muito boa, meio que reconheceu ele assim: mas meu filho, eu não fiz nada. Você fez. Naquele dia que eu vim aqui, você me deu um abraço. E um abraço que renovou a minha fé de tal maneira que eu cheguei em casa. Nós não tínhamos o que comer, mas eu pedi para minha mulher esquentar a água, mesmo sem nada. Aquela água foi aquecida, eu servi a mim e a meus filhos e falei assim: meus filhos, imaginem que aqui está recebendo uma sopa, com o alimento que a gente precisa, com a vitamina que nós precisamos. E eles tomaram aquela sopa, que era água, mas que foi fluidificada com a mais pura energia dos céus, dos amigos celestiais.
Ele disse para o Bezerra, naquele dia, nós conseguimos dormir porque nós nos sentimos alimentados. No outro dia, com a fé renovada, eu fui à rua. E no primeiro lugar que eu fui, eu consegui uma informação sobre o emprego. E hoje eu estou empregado. Estou conseguindo levar o alimento para minha família. Estou conseguindo dar força à minha esposa e aos meus filhos, que já voltaram à escola, por causa de um abraço seu. Às vezes é isso, meus irmãos. Às vezes é isso que a gente pode fazer. É isso que traz felicidade. É isso que faz a gente ser feliz. Né? Dar aquilo que a gente pode. Né? Se hoje a gente não pode dar o dinheiro, se a gente não pode... Que às vezes é fácil, né? Quem tem dinheiro, dá o dinheiro. É simples demais. Quem tem o bem material, dá. E às vezes dá até para se livrar, né? Não, pega aqui, vai-te embora. Mas você dá daquilo que lhe falta, muitas vezes, é fundamental. Né? O Luz da Esperança hoje é isso, pessoal. É o que a gente pode dar para vocês. Né? É uma mensagem amiga, é um abraço virtual, mas é um abraço com muito amor, que é enviado a cada um que assiste Facebook, Instagram, enfim, nas redes sociais aí, a cada um que assiste, que entra em contato com a gente, que procura a gente. Essa energia chega até vocês porque nós temos certeza que podemos ser instrumentos da paz do Senhor, e essa energia é levada pelos caravaneiros de Jesus, pelos caravaneiros de Maria, cada um de vocês. Sintam o abraço, o mesmo abraço que o Bezerra deu lá naquele homem. Nesse momento nós damos a vocês, porque nós sabemos que todos somos felizes. Todos. E se um dia você duvidar disso, se você está passando por uma dificuldade agora, se você está achando que está doendo muito, é uma dor que parece que não vai se acabar, dou uma sugestão para vocês. Fecha o olho, respira fundo e pensa assim: nesse momento, quantas pessoas estão passando por uma situação igual ou pior do que a minha no mundo? Milhares delas estão passando por uma situação igual ou pior do que a sua no mundo. Ouso dizer que sejam milhões delas. E nesse momento que você conseguiu, com essa pergunta, controlar a sua mente. Porque o grande problema é quando a gente está passando por uma dor que parece que não se acaba, é a gente não conseguir controlar a nossa mente. A mente parece que vira um turbilhão. Faça essa pergunta: quantas pessoas estão passando por essa situação ou por situação pior nesse momento no planeta? Milhões delas. Controlou a mente. E agora você pergunta: Jesus passou por situações sem reclamar. Se ele é o nosso exemplo, se ele é o exemplo a ser seguido, se ele é o exemplo a que nós tentamos, pelo menos, embora a gente muitas vezes não consiga, mas é um exemplo. Você agora para e pensa assim: se Jesus conseguiu, e ele disse que não nos abandonará, não vos deixarei órfãos, ele está aqui comigo agora, e eu tenho certeza que eu vou conseguir, porque você vai conseguir. Você vai conseguir, é certeza, porque mais do que a minha vontade, mais do que a sua vontade, está a vontade de um Pai infinito de amor, que é Deus, que nos ama infinito. Se nós amamos muito os nossos entes queridos, pais, filhos, que sejam, a gente ama muito, a gente quer o bem a eles, a gente não quer que eles tenham uma dor imensa, que não quer que sofra. Imaginem Deus. Isso é ser feliz. Ser feliz não é não passar por dificuldades. Ser feliz não é não ter problemas, que são oportunidades de crescimento. Ser feliz não é ser isento de raiva, ou de chateação, ou de tristeza. Não é isso, nós não somos imunes a isso. Nós não somos imunes a isso. Ser feliz é entender que com o que a gente tem de sentimento,
a gente pode ajudar aqueles que às vezes falta só isso, às vezes falta só um abraço. E é isso, meus amigos. Isso é ser feliz. Isso é conquistar a felicidade nos nossos corações. E aí, para a gente encerrar, eu gosto de contar sempre história, né? Notaram isso? Sempre gosto de contar uma história, né? A história é a seguinte, né? Essa história é conhecida, todo mundo já conhece essa história. As pessoas dizem assim, o rato morava numa fazenda. Um rato, um gato, um cachorro, né? Na verdade era um rato, vocês vão ver, estava numa fazenda. E aí o rato ouviu o homem e a mulher dizer que tinham comprado a ratoeira. Aí ele chegou lá na galinha, dizendo assim, Dona Galinha, eita, o homem comprou uma ratoeira, o que que eu faço? Me ajuda. A dona Galinha chegou para ele e falou assim, olha, eu não tenho nada a ver com isso, a ratoeira só te preocupa você, a mim nada. E o rato, então, desesperado, foi falar com o porco. Porco, cara, não tá complicada a minha vida, o homem e a mulher compraram uma ratoeira, o que que vai acontecer comigo? E o porco, ó, tô nem aí, isso é com você, não tenho nada a ver com isso. E então, o rato foi falar com um boi. Falou, boi, ó, eu escutei que o homem e a mulher que tinham comprado uma ratoeira, então eu tenho que tomar cuidado, o que que você me ajuda, o que que eu posso fazer com isso? E o boi, da mesma forma da galinha e do porco, disse assim, ó, não tem nada para fazer, não tenho nada a ver com isso. E a noite aconteceu, o homem tinha comprado realmente a ratoeira, e a ratoeira disparou. Quando a mulher foi ver o que tinha sido pega pela ratoeira, era uma cobra. E a cobra, com aquela dor que tinha sido pego, foi e mordeu a mulher. E ao morder a mulher, uma dor imensa, o homem pega ela, corre para o pronto-socorro, lógico, trata e tudo, e volta ela para casa, mas doendo muito. E aí um vizinho chega e diz assim, olha, eu soube que canja de galinha é muito bom para esse tipo de coisa. E o homem foi lá e matou a galinha e fez uma canja. Mas a mulher continuava sentindo dores no outro dia. E alguém então disse assim, não, eu soube que bom mesmo é torresmo, é carne de porco e tal, que é mais leve, carne branca. E aí o homem foi lá e matou o porco e fez para a mulher. Até que alguém chegou e disse assim, não, isso aí é bom mesmo, é coração de boi, porque tem ferro, vai fazer com que ela fique melhor. E o homem foi lá então e matou o boi. E o rato continuou vivo. Qual é a lição que a gente tira disso? Porque às vezes, pessoal, a dor do outro pode parecer que não mexe conosco. E no dia que a gente sentir e ver a dor de alguém, e isso não mexer conosco em momento nenhum, nesse dia, aí você pode falar, você é infeliz. Porque infeliz de verdade nesse mundo só é aquele que vê a dor do outro e não sente nada dentro de si, mesmo que não faça. Mas se você não sente nenhum mal-estar vendo a dor do outro, então você está precisando de tratamento. Que não é o caso nosso aqui, porque eu tenho certeza que todos que estão aqui sentem o amor, sentem a luz de Deus nos seus corações. Tá bom? E é isso. Que Deus nos abençoe, que possamos ser guiados pela destra divina, com a certeza de que está cada vez mais perto da gente se reencontrar, da gente se abraçar. Muita gente está mandando mensagem dizendo que quando voltarmos vai visitar o Luz da Esperança, portas escancaradas, meus amigos, a todos, né? De todos os lugares. Só vim, Parnaíba, no Piauí, e a gente está aqui de portas escancaradas a todos vocês, tá bom? Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, o momento é agora. Então, quem quiser perguntar, pode perguntar. Quem não, os demais, quem tiver em tratamento, quem quiser, a gente vai fazer agora o passe à distância, certo? Quiser separar uma garrafa com água para ser fluidificada, para receber a energia, o medicamento que vocês, né, que serve para a gente, que serve para a nossa família, né? Pessoal que mandou o nome no tratamento, separa aí a garrafa, se já não tiver, para a gente fazer. O pessoal mandando em várias mensagens, mas nenhuma pergunta, né? Então, vamos para a nossa prece, para a gente poder
seguir, sentindo essa energia boa, né, penetrando em nós e sabendo que nesse momento, a gente, tem uma pergunta aqui. E como não ficar tão mal com as dores dos outros? Pois é uma pergunta que a gente faz, né? A Raquel está perguntando, como é que a gente não fica mal com a dor dos outros? Eu não sei, eu não sei, né? A gente reza por essas pessoas, elas precisam de amor também, né? Elas precisam de amor. Não precisa de crítica, ninguém está aqui para julgar ninguém. Não julgueis para não ser julgado, né? A gente precisa espalhar o amor. Isso aqui é o importante, tá bom? Vamos para a prece, então? Então vamos lá. Então, que eles quiserem relaxar, se quiser fechar os olhos, né? Onde você estiver, tem gente que assiste, eu daria, eu assisto na cama, tranquilo, eu assisto na rede, que no Nordeste tem muito de rede, né? A gente, quando eu estava em São Paulo, eu sentia falta de um armador. Todo canto que eu andava, eu ficava procurando se tinha um armador de rede. Não tem, o pessoal não bota nem armador, né? Kerlane, grata pelo convite, Elisete. A Kerlane mandando um convite, uma gratidão para a Elisete. Seja bem-vinda, Kerlane. Elisete, obrigado aí também pela indicação, né? A Gisele dizendo que está na rede, né? Então, na cama, na rede, relaxa aí para a gente poder sentir essa energia ainda mais forte, tá bom? Então vamos sentir mais uma vez a presença de Jesus conosco, imaginando uma cachoeira de luz e de amor, retirando tudo de negativo, angústias, aflições, fazendo com que a paz adentre os nossos corações e uma tranquilidade imensa nesse momento tome conta de nós. Graças a Deus, Senhor. Imaginemos Jesus agora conosco, de mãos estendidas, da palma da mão do Cristo, uma luz como um sol a nos aquecer, fortalecendo a fé, a esperança, o amor. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade que temos de aprender e de servir. Que possamos espalhar essa mensagem, não só em palavras, mas em ações, porque sabemos que podemos ser instrumentos da Tua paz. Obrigado, Jesus. É o que temos a Te dizer. Muito obrigado. Que Deus seja louvado e que a vontade dEle prevaleça sobre nós, sobre a nossa, aqui na terra. Que assim seja, meus irmãos. Muita luz, muita luz. Graças a Deus. E é isso. Então, o Roberto está dizendo que no Rio tem rede. Família de esposa é Ceará, porque a esposa é cearense. Por isso que tem rede. Na minha família, meu pai é do Rio também, o pessoal do Rio, a gente que levou a rede para o Rio de Janeiro, pessoal. Mas lá em São Paulo, onde eu ia, estava na casa dos outros, negócio de estudante, né? Casa de estudante. Então não tinha jeito não, era dormir na cama mesmo, não tinha rede. Mas rede é boa, então fica aí a sugestão, quem quiser vir a Parnaíba conhecer o Luz da Esperança, a gente vai ter, quando voltar tudo, vão ter eventos, vai ter encontro Luiz Sérgio, vai ter encontro fraterno de vários eventos, inclusive artísticos. O Roberto já está mais do que convocado para vir, e outros também. Pessoal, muita luz para vocês, que Deus os abençoe e que amanhã, 7h30, de novo aqui, nesse mesmo luz horário, nesse mesmo luz canal, brincando, 7h30 amanhã tem tratamento espiritual, vibração e tratamento. Beijo para todo mundo, fiquem com Deus.